CBN Agro Entrevista. 8h45 agora, na capital do Mato Grosso do Sul. Nós vamos começando o nosso CBN Campo Grande de hoje, conversando com o nosso amigo Arnaldo Santiago, ele que é técnico da Agraer. Arnaldo, a gente agradece a sua gentileza de vir aqui falar com a CBN sobre um tema tão importante que é a questão do leite aqui no Mato Grosso do Sul e no nosso país. Bom dia. Bom dia, Otávio. Vamos falar aí do assunto delicado que é o leite. A expectativa agora é que a gente volte a crescer a produção. Como é que está aqui no Mato Grosso do Sul? Qual é a avaliação que a gente pode fazer dessa questão dos produtores? Nós temos um aumento no volume ou a gente tem aquilo que a gente já espera e vê acontecer em vários estados, que é uma diminuição da produção, é o produtor abandonando a atividade? Como é que está o Mato Grosso do Sul? Bom, Otávio, o Mato Grosso do Sul está acompanhando aí o resto do Brasil. A gente teve uma queda em 2016 de mais ou menos 34%. E em 2017, a expectativa aí vai ter mais uma redução. Vários produtores saindo da atividade. Mas a expectativa agora é que volte a crescer, porque está faltando leite no mercado. Então, essa é a nossa expectativa. Hoje o leite está aí em torno de 80, 90 centavos paga aqui produtor. Minas, um dos maiores produtores do Brasil, também está nessa faixa. No Mato Grosso não está muito diferente. Éder Campos, você vê, o produtor tem todo um trabalho. Ele precisa investir no animal, ele precisa investir em manejo, ele precisa investir em pasto, ele precisa investir em sanidade, em tecnologia, em remédio. Ele precisa de tempo e ele vende o litro de leite a 84 centavos. Você vai no mercado, tem algum lugar que custa 4,20 o litro do leite, 3,80, 3,20, quando está em promoção. Então a gente percebe que quem menos fatura nessa cadeia é o pequeno produtor. É o produtor de leite de modo geral, viu, Otávio? Mas essa história não é nova no Brasil, não, né? O produtor sempre teve essas dificuldades no país, né? Por conta do preço pago pelo litro do produtor e os custos de produção. Nessa cesta de custo de produção, você esqueceu a mão de obra em alguns casos. Isso. A mão de obra, né? Além de tudo, né? Além de tudo, a mão de obra que encarece, porque tem 13º, tem PIS, tem COFINS, impostos que são incidentes sobre o leite. E traz aí bastante dificuldade para o produtor. Bom, a gente vai bater um papo com o Arnaldo Santiago, da Agraer, médico veterinário, gestor de desenvolvimento rural, para a gente tentar entender o que está acontecendo e o que pode ser feito. Inclusive, nós temos uma entrevista feita com o presidente do Conselheite aqui do Mato Grosso do Sul, Wilson Ige, que fala justamente o que o Arnaldo nos trouxe sobre números. Antes de bater um papo com o Arnaldo, eu gostaria de ouvir, então, a entrevista com o Wilson Ige, presidente do Conselheite do Mato Grosso do Sul. Está muito difícil, principalmente para os produtores, né? Então, nós temos aí, nesses últimos 3 anos, foi mais de 40% a queda na captação de leite. Isso fez com que grandes empresas fossem embora do estado, muitos pequenos também fechassem as portas e muitos produtores ficaram à deriva, sem ter para quem entregar o leite. Nós temos uma população pequena no estado, não consome todo o leite produzido, e aí chegamos nessa situação caótica para os produtores. Está muito baixa, né? Hoje, por exemplo, foi postado num grupo de WhatsApp que eu faço parte, um produtor dizendo que ele está saindo fora porque não consegue produzir leite a menos de 75 centavos por litro de leite, sem colocar depreciação, petróleo e nada. Então, que ele ia sair porque pelo menos ele acabava o prejuízo dele. Nesse valor para produtores que têm mão de obra contratada não paga. Talvez paga para produtores familiares, né, que não têm mão de obra contratada, então eles vão ter 13º, férias de garantia, todas essas coisas que oneram o custo do leite. A situação está muito difícil também, né? Nós temos na outra ponta do consumidor que caiu bastante com essa crise que o Brasil está atravessando, caiu bastante o consumo, né? Faltou dinheiro para ele comprar produtos lácteos. Toda vez que o brasileiro tem dinheiro no bolso, uma parte da renda dele vai para comprar produtos lácteos. E o que não está acontecendo no momento. Mas a boa notícia que nós temos é que já a nível de Brasil reduziu bastante a produção de leite, então nós devemos passar agora de um período de baixo que viemos até agora para um período de estabilização e depois um período de alta, porque hoje está muito barato, né? Por exemplo, produtores de queijo artesanal,
estão vendendo hoje o seu produto no Mercadão a R$ 8,00 o quilo de queijo, quando 6 meses atrás esse preço estava em torno de R$ 15,00 o quilo de queijo para o produtor. Muito bem, está aí o Wilson Ige, presidente do Conselheite aqui do Mato Grosso do Sul, inclusive informações do próprio Wilson, né, que o Estado está na contramão do desenvolvimento nacional na produção de leite. Ocupa a 18ª posição. Essa informação acaba de chegar para a gente aqui via o Arnaldo Santiago. Eu tinha uma outra informação que ocupava a 13ª posição, mas ainda subiu 5, né, no ranking nacional de produção, caindo, né, 5 posições no ranking nacional. Arnaldo, o que está acontecendo no estado? Outra coisa, esse cenário é só no Mato Grosso do Sul ou é Brasil? Não, o cenário Brasil, há poucos dias atrás, aí, começo do mês, a gente teve uma reunião com o presidente da Abraleite, né? Associação Brasileira dos Bovinocultores de Leite. Então, no Brasil inteiro, a gente estimava que tinha 1.200.000, aí está na faixa de 1.200.000 produtores de leite. No Brasil, hoje está em 900, 800 mil. Então, teve uma queda aí de mais de 300 mil produtores no Brasil. E Mato Grosso do Sul acompanhou, né? Esses produtores estão saindo da atividade. Estão saindo da atividade e os aventureiros, né? Muitos são aventureiros. Quando o preço do leite está alto, eles entram na atividade. Esses saíram fora e agora está ficando mais só os produtores mesmo. Aqueles que vivem da atividade. Já tem tradição na atividade. Esses estão ficando. Agora, isso impacta diretamente para o consumidor, né? Tem impactado para o consumidor. Porque o preço do leite, como disse o Otávio, né? A gente vai no mercado, quando está na promoção, está R$ 3,20. Quando está na promoção. Não, é absurdo assim. Entrar na atividade leiteira demanda tempo, né? Muito tempo, né? Então, assim, os aventureiros precisam investir tempo também, né? Porque não é fácil você montar uma estrutura para poder produzir leite. A verdade é que não há uma política de apoio ao pequeno, principalmente na área do leite no Mato Grosso do Sul. E também não há o grande produtor, porque não é o produtor que define preço do leite, né? Essa é a indústria. Talvez o maior problema hoje no leite e na carne é o fato de que quem define preço é a indústria. Exatamente. E aí você tem, às vezes, na maioria das vezes, você tem a falta de infraestrutura logística para poder, a empresa coloca 1.000 obstáculos para ir lá, 100 quilômetros pegar o leite do camarada. Então, assim, para o camarada produzir o leite e vender, primeiro ele tem que rezar muito para poder tentar colocar o seu produto no mercado. E depois torcer para que o preço aumente. Como a gente vê, o camarada, e é um fato, é verdadeiro, você gastar 70 centavos para produzir 1 litro de leite e vender ele a 80 e quantos, Arnaldo? 85, 90 tá hoje. Quem é que vive? Depende do volume. Né? Nem pequeno, nem grande consegue viver desse jeito, né? É uma atividade que ainda concorremos, o Brasil ainda concorre com a importação do leite em pó do Uruguai, da Argentina, que piora mais ainda a situação. E falando em volume, como disse o Arnaldo aqui, ele vai confirmar para a gente, né? O volume produzido no estado subiu 28,1%, enquanto em Goiás a elevação foi de 230,8%, e em Mato Grosso atingiu 191% no mesmo período. Ou seja, em volume produzido, nós crescemos pouco aqui no estado. Então, em volume produzido, na verdade, a gente teve uma redução, né? Então, mas em 30%. Não, eu estou dizendo o seguinte... Que 2016. Isso, tá bem. É uma informação que nós temos aqui do IGE, que de 1990 a 2000, nós tivemos um volume produzido que cresceu apenas 28,1%, em 10 anos, né? Em Mato Grosso, 191. Em Goiás, 230. Em 10 anos, o volume lá cresceu. A gente nem 10% em relação a Goiás. Mesmo tendo crescido, diminuído em 2016, o crescimento em 10 anos foi de 28,1. É pouco. É muito pouco. Cresceu, mas foi pouco, né? Qual é a política da Agraer para o pequeno produtor de leite específica, Arnaldo? Bom, a Agraer, assim como o governo do estado, né, estamos inseridos no governo do estado, as demandas são diversas para o pequeno produtor. Então, desde 2006, a gente teve aí mais de 400 resfriadores de leite aí distribuídos para os pequenos produtores para auxiliar eles a vender o leite frio, que é uma exigência da Instrução Normativa 62. Até porque o frigorífico hoje em dia só compra também se o camarada tem condições de laticínio. Colocar no... laticínio. Ele só compra se tiver na propriedade um resfriador ou numa associação, por exemplo, né? Isso. Essa que é o intuito do governo de estar distribuindo esses resfriadores para associações de leite, grupos de produtores organizados,
para eles estarem refrigerando esse leite e entregando para o laticínio para ver se consegue. Qual o nível de profissionalismo hoje do produtor de leite no Mato Grosso do Sul? É bem baixo. Hoje eu tenho aqui, levantei aqui, ó, a gente tem... Quando a gente fala em profissionalismo, Arnaldo, eu me refiro à pastagem de qualidade. Hoje em dia, se você não tem um manejo de pastagem, você não tem leite. Genética, animal. Aqui no estado a gente sabe que genética, investimento em genética é baixíssimo. Né? Primeiro que o animal com genética custa muito caro e o pequeno não tem condições. Geralmente ele produz seu próprio rebanho. E isso não implica em melhoria de qualidade no rebanho, né? E o governo não tem uma política, por exemplo, para melhorar a genética, tem? Teve, no começo do Leite Forte, em 2014, a gente teve o projeto, um programa que a gente teve a parte de inseminação artificial, né? Então a gente inseminou aí o gado do pessoal pequeno. Então houve essa melhoria. A gente está com um projeto lá hoje de inseminação artificial também, mas devido à falta de recursos está meio parado. Tem o projeto, Tem projeto, mas o governo não está levando esse projeto para o pequeno produtor. Então, Éder Campos, o maior desejo, o maior sonho do pequeno produtor é poder pegar a vaquinha dele e colocar ali um embrião de uma vaca leiteira de renome que tenha, né, de um touro leiteiro, de um touro que tenha genética, que seja premiado, para ele dizer lá para os vizinhos e esperar 3, 4 anos para poder tirar leite da vaca, que ela, hoje em dia, e a gente sabe, o pequeno produtor que tem uma vaca que dá 20 litros de leite, ele está perdendo dinheiro. Então, na maioria das propriedades, uma vaca que dá, dos pequenos, vaca com 20 litros é considerada estrela. Mas hoje, no Brasil, com a produção desse jeito, você tem que ter vacas que produzem muito mais de 20 litros. E é muito difícil conseguir chegar nesse nível. Eu não sei se ainda no Mato Grosso do Sul nós temos aquela produção média por animal de 3 litros dia. Subiu para tá quase 4, a média brasileira aí é 3,5 mais ou menos. E aqui no Mato Grosso do Sul subiu, principalmente dos produtores atendidos pela Graer e Senar, que aí está na faixa de 6. Semana passada teve conosco aqui o Ricardo Sena, que é secretário adjunto, né, da Semagro, e ele trouxe para a gente bastante informações sobre a CEPAF, que é a Secretaria de Produção e Agricultura Familiar, dos esforços que o governo tem feito para incentivar. Arnaldo, o perfil do produtor de leite no estado ainda é o pequeno produtor? Não, é o produtor familiar? É o agricultor familiar. Hoje a gente tem aí 33 mil famílias assentadas hoje no estado, é um dos maiores estados que tem assentamento. 33. 33 mil famílias. Em 300 e mais 300 assentamentos. Então, o volume de pequenos produtores é muito grande, mais 20 mil agricultores tradicionais que não entram na conta do assentamento. Então, a gente estima aí que 60% desses produtores, em torno de 30 mil aí, são produtores de leite e sobrevivem do leite. Dessas 33 mil famílias, é isso? 10% delas? 53, que tem mais 20 mil tradicionais, né? Se você pegar o pequeno agricultor, Éder Campos, principalmente dos assentamentos, ele entra no lote, ele compra uma vaquinha, 2 ou 3 e vai vender o leite pelo menos para comer. Né? E aí o preço lá embaixo tem gente que está pagando para trabalhar. Talvez o que mais desmotiva hoje o crescimento do setor é o preço pago pelo litro do leite, não é, Arnaldo? E aliados daí o pequeno produtor, ele não sabe quanto que o leite dele custa. Então, é uma gestão, então isso dificulta muito a saber a rentabilidade real do produtor. Como o Ige falou, agricultor familiar ele não paga 13º e tal, ele não sabe bem quanto que ele custa para a atividade. Às vezes está perdendo dinheiro, às vezes está ganhando. Às vezes custa 50 centavos, está ganhando 75. Bom, é sempre aquele aperto, né? O que deve, na sua opinião, e o que a Graer tem feito para tentar reverter esse cenário para um cenário positivo, hein? Além, claro, que desses projetos que você já falou aqui, resfriadores que foram entregues, acompanhamento técnico por técnicos da Graer, levando informações, mas o que mais deve ser feito? Bom, acredito que a profissionalização do produtor tem que sair do amadorismo e partir para a profissionalização. E tem cursos disponíveis para isso, não? A Graer promove cursos e reuniões de capacitação aí, só em 2016, 2017, foram mais de 200 cursos que a gente fez. Bacana, hein? Reuniões aí, 270, dia de campo a gente participa também, organiza. Feiras agropecuárias também, estamos participando aí de mais de 24 feiras. Então a gente tenta incentivar o produtor nesse sentido, capacitando ele para se tornar um gestor da propriedade. Legal, para finalizar aqui, o produtor então, que entendeu a mensagem, entendeu o recado aqui na CBN Campo Grande. Bom, eu quero mudar o meu perfil, eu quero passar a produzir mais leite. Procure um escritório da Graer e busque essas informações para capacitação, é isso?
Isso, a gente está presente hoje no estado inteiro, são 79 escritórios hoje, de 79 municípios. Então, a galera está disposta aí a estar ajudando, auxiliando o produtor de leite a melhorar sua produção, melhorar a qualidade do leite. A qualidade do leite do Mato Grosso a gente sabe que não é das melhores e, principalmente por isso, da baixa do leite também. Muito obrigado, Arnaldo, pela sua presença na CBN, pelos números, pelos dados e que a gente consiga ter nos próximos anos aí um rebanho melhor, um manejo melhor, e um leite melhor e um preço melhor também, né, Éder?